Queridos pais e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, nós vamos para a nossa próxima aula sobre a nova ordem mundial, os adoradores do diabo. Nós vamos falar hoje sobre a nova ordem mundial e a Revolução Francesa, o reavivamento da Babel atual. Mas antes disso, eu quero chamar a sua atenção para adquirir esse livro aqui que eu escrevi. Eu escrevo há bastante tempo. Hoje a gente tem cerca de 85 livros escritos, mas você não vai achar meus livros na Amazon, nem no Mercado Livre. Você só vai achar diretamente comigo aqui. Esse aqui é Resgatando a Família Tradicional Cristã. É um livro que eu trato muito sobre humanismo, a influência do humanismo dentro das famílias cristãs, sobre psicologia, se a psicologia tem alguma contribuição a dar a uma família cristã e assim por diante. Irmãos, não adianta chororô com esse livro aqui. Eu estou falando para um público cristão, tá? Então quem não vai seguir os moldes cristãos não precisa assim ficar preocupado com isso aqui, porque isso aqui é a doutrina da igreja, tá? E também para quem tem escola bíblica dominical de jovens, irmãos, nossa igreja tem uma linha de lições de jovens aqui, ó, identidade cristã. Essa foi eu que escrevi também, tá? E tem também jovens amoldados ao caráter de Cristo. São lições de escola bíblica dominical. Essas lições aqui são lições fantásticas. E também nós temos a nossa linha de lições de adultos. São muitas lições, se você quiser. PR Daniel Nascimento Oficial @gmail.com. Entra lá e pergunta como é que eu te mando, como é que a gente faz para entrar em contato com essas lições. Olha bem, o perfil da família cristã. Imagina você estudar 13 lições sobre família. Cristão, sal da terra e luz do mundo. Aqui é os livretos nossos também para jovens, Na Marca do Pênalti, as marcas de um jovem que dará prosseguimento à igreja do Senhor Jesus. E também um dos nossos livretos que é O Juízo Final, o Dia do Acerto de Contas, um tratado sobre o ódio de Deus, sua justiça, juízo final e inferno. Então, se você quiser adquirir, PR Daniel Nascimento Oficial @gmail.com. Isso é o e-mail nosso. Você manda um e-mail para cá e a gente entra em contato com você, ou pelo também família fundada na rocha @gmail.com. Faça isso que a gente vai entrar em contato com você certamente. Irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a nova ordem mundial e a Revolução Francesa. O que nós estamos passando hoje aqui na atual conjuntura do nosso país, do Ocidente, vamos assim dizer, ela está ligada diretamente e engembrada na Revolução Francesa. Não se engane com isso. A Revolução Francesa foi um dos movimentos mais marcantes depois da Babel, que a gente estudou aqui na aula passada. Nós estudamos também já sobre como os ímpios vão alçar a besta ao poder. Nós já vimos isso em aula passada. E pedindo também aos irmãos aqui, interrompendo rápido, para se inscrever no canal, irmão. Tem vídeo aí igual esse que eu falei aqui agora. O vídeo anterior dessa aula já está batendo aí uma visualização muito boa, mas pouco inscrito. Então se inscreve no canal e dá o like aí. Vamos lá. A nova ordem mundial e a Revolução Francesa. O reavivamento da Babel espiritual. Se existe um retrato vivo de uma torre de Babel no seu estado mais rudimentar, como um remonte de toda a cosmovisão de Babel, este movimento é justamente a Revolução Francesa. Do modo que os professores de história apresentam a Revolução Francesa, até parece que ela foi uma boa revolução e que ela em algum momento trouxe alguma coisa boa. Irmãos, quando você fala muito de democracia, as pessoas não sabem de onde vem essa palavra. Ela vai nascer junto com a Revolução Francesa, junto com a ideia engembrada ali dos iluministas, que eram um grupo de pensadores de fora da igreja que começou a reescrever a história de forma intelectual. O cristianismo na época, ele estava lutando entre reinos, e também com a chegada da reforma protestante,
A Guerra Santa dos Impérios Cristãos estava proposto e virou uma realidade na Europa. Ora, um rei que era alçado ao trono era católico e por isso ele abria uma perseguição aos reformados. Da mesma forma, um monarca de linha reformada, quando alçava o poder, perseguia também os católicos. Isso é muito fato. Isso não tem, apesar de eu ser de linha reformada e todo mundo sabe disso, mas a história está aí para mostrar o desastre, a tragédia que foi na antiguidade. Mas para falarmos de Revolução Francesa e uma recolocação de uma nova ordem mundial, nós temos que começar a entender a ordem que criou o Ocidente. E eu quero chamar a sua atenção para um livro muito legal, que eu quero recomendar, se você puder comprar aí, esse sim vende em outros sites aí, chama-se A Criação do Ocidente, de Christopher Dawson. Nós vamos citar muito ele aqui ao longo dessa aula. Christopher Dawson. Leiam esse livro depois, adquiram ele. O Ocidente foi fundado nos moldes de uma unidade cristã, pois se observarmos bem, os dois maiores impérios que aparecem na Bíblia são na verdade impérios ocidentais, ou seja, a Grécia e Roma. Vale ressaltar que o cristianismo teve um envolvimento muito firme sobre estes impérios, pois estes dois, de certa forma, influenciaram todo o mundo antigo. Porém, estes também sofreram fortes mudanças estruturais em suas formas de pensar, agir e de agir, graças ao poder do cristianismo. Sobre isso, Christopher Dawson diz: a fim de entender a história europeia, primeiro devemos entender o que é a Europa. Não uma mera expressão geográfica ou uma coleção heterogênea de nacionalidades independentes, mas uma verdadeira sociedade de povos detentores de uma tradição cultural e religiosa comum. No passado, esses organismos sociais eram conhecidos como cristandade, e é de fato na cristandade medieval que sua unidade é mais claramente visível, no seu livro Os Deuses da Revolução. Nós temos que entender, gente, que os pilares que moviam todo o seu cotidiano era justamente o cristianismo. E se algum grupo quisesse mudar as questões sociais dessa sociedade, ele deveria destruir a ordem atual que lá estava. Lembre-se, a ordem atual era justamente a visão cristã. Logo, todos os centros universitários e também escolares, científicos, jurisprudência e outros estavam sob a influência da Igreja Católica ou, por outro lado, de igrejas reformadas. Então entenda, se você fosse mudar, estabelecer uma nova ordem, estabelecer algo novo nesse sentido, você teria que mudar o campo científico, o campo universitário, o campo escolar, a jurisprudência, e tudo isso tinha que ser mudado. A formação do Ocidente não foi feita em outros moldes, senão nos moldes da fé em Deus. E tudo que ele cria era justamente a partir e não a parte de Deus. Tudo que era criado no Estado era criado a partir de uma visão cristã e não a parte dela. E aí entrou a divisão da cristandade, que é um dos pontos nossos. Com o advento da Reforma Protestante, o cristianismo na Europa passou a se tornar uma verdadeira guerra entre dois povos, católico e protestante. E não adianta negarmos estes fatos. Porém, uma das lutas de João Calvino foi tornar o Estado laico. Isto quer dizer que o Estado não interferia na religiosidade dos seus súditos. Pense bem, em Genebra Calvino disse, olha, vamos estabelecer um Estado laico. Isso não quer dizer que o Estado deveria ser ateu. Isso não quer dizer que um cristão não poderia tomar lugar em cadeira do Estado. Isso não queria dizer que por ser cristão, uma pessoa não poderia ser um juiz. Isso não quer dizer que por ser um cristão, uma pessoa não poderia ser um rei. Isso quer dizer apenas que por ser cristão, quando eu fosse alçado ao cargo de juiz, eu deveria garantir com que todos exercessem a sua religiosidade. Isso se chama Estado laico. Essa era a visão da reforma. E essa também foi a visão da Igreja da Inglaterra, da reforma que passou a Igreja da Inglaterra.
Então veja bem, foi aí que o edito de Nantes e de James e do rei James II, este edito garantiu o Estado laico, pois agora o povo inglês e francês estavam livres para viver sobre uma tolerância religiosa. Os católicos e os huguenotes viviam pacificamente na França também. Veja bem, com o Tratado de Nantes e do rei James II, nós vimos que o povo inglês e o povo francês passou a ser livre e a não mais hostilizar a fé um do outro. Porém, os huguenotes eram as pessoas na França. Os huguenotes eram pessoas que estavam envolvidas com maior intelectualidade na França. Estavam em todas as camadas sociais possíveis. Eles eram os principais influenciadores da sua época, os huguenotes, os calvinistas. Porém, Luís IV começou a perseguir os protestantes outra vez, levando muitos à fuga. Ele revogou o edito de Nantes, supostamente irrevogável, em 1685, tornando o protestantismo ilegal no edito de Fontainebleau. Então, dali para frente, de 1685, o protestantismo passou a ser crime na França pelo edito do rei Luís XIV. Então veja bem uma coisa, com isso, o que os huguenotes tiveram que fazer? Tiveram que sair da França e se estabelecer em países mais de linha calvinista, como era a Holanda. Sobre isso, o historiador Christopher Dawson diz: os exilados huguenotes, que caracterizavam em grande parte os elementos mais capazes e empreendedores da burguesia francesa, eram os líderes intelectuais do movimento. Ele fala isso nesse livro aqui, Os Deuses da Revolução. Se você quiser adquirir toda a fonte que eu estou fazendo nas aulas, eu estou te dando elas. Veja bem uma coisa. Aqui estamos vendo que com a quebra do Tratado da Tolerância Religiosa, o rei Filipe XIV promoveu uma vasta perseguição aos calvinistas e com isso os forçou a deixar a França e se refugiarem principalmente na Holanda. Note bem isso aqui. Por serem homens mais ricos, que geravam mais empregos e também era a nata dos intelectuais que falavam para os povos de base, a França perdeu o seu poder econômico e intelectual. Isso deixou um vasto buraco que veio a ser ocupado pelos iluministas. Veja, na ânsia de perseguir uma religiosidade, é por isso, gente, que nesse canal aqui eu tenho um vídeo gravado para que nós cristãos nos levantemos a qualquer hostilidade contra o Estado que tente revogar a religiosidade do outro. Porque a tolerância religiosa, ela faz toda a diferença. Veja, a intolerância de Filipe XIV, de Luís XIV, a intolerância dele fez com que a França perdesse quase que uns 70% da sua economia e quase que 100% do seu poder intelectual. Só que existe uma coisa na política que se chama que não existe espaço vazio. Esse buraco será ocupado. Alguém vai ocupar isso. E como na França não tinha-se o poder mais dos huguenotes, do pensamento, não tinha o seu poder aquisitivo, que gerava emprego, a economia cai e o povo fica sem uma resistência, vamos assim dizer, intelectual. E aí o iluminismo se infiltra na igreja e destrói a igreja por dentro. Irmãos, isso aqui é que é complicado. Na França, a Contra-Reforma e a arte barroca, juntamente com a monarquia, elas tinham uma unidade cultural religiosa. Isto gerou nos filósofos humanistas uma fúria muito intensa, não contra outras religiões que existiam na França, mas um ódio mortal contra a igreja, que reivindicava a autoridade absoluta sobre o pensamento moral. Sobre esta fúria dos iluminados contra a igreja, Christopher Dawson outra vez diz: daí o caráter abertamente anticristão do movimento filosófico, cujo lema era dito por Voltaire, Ecclesias infame, que acabou por levar à celebração
do Festival da Razão na Catedral de Notre Dame. Éclaircez infame, esmague o infame. Esta era a passividade da Revolução Francesa. No seu maior expoente, no seu maior pensador iluminista, que é o Voltaire, que é endeusado hoje nas escolas públicas e nas faculdades de filosofia, de humanismo, de direito e assim por diante. Este é o pensamento real da Revolução Francesa, que inclusive rege a República em sua maioria aqui no Brasil. Se você acha que a Revolução Francesa não interferiu no pensamento da República do Brasil, quando faz a ruptura entre Império e República, basta você olhar na cédula de R$1, pesquisa lá na cédula de R$1, nas cédulas de real e na moeda, pesquisa lá quem é essa mulher que está aí na cédula do real. Pesquisa lá para você ver. Veja o dito de Voltaire, que em francês quer dizer esmague o infame. Este era o dito pacífico dos grandes pensadores iluminados. Assim, os filósofos, sem nenhuma resistência intelectual dos huguenotes, deixou a igreja praticamente sozinha, trabalhando. Veja se isso lembra alguma coisa aqui, olha. Deixou a igreja praticamente sozinha, trabalhando na educação popular, mas estes não alcançou êxito. Ou seja, eles largaram os padres e a igreja trabalhando na educação popular, sabendo que eles não teriam nenhuma chance contra isso. E o que eles fizeram? O que eles fizeram é que foi interessante. Eles foram em direção ao pequeno rebanho dos ricos e as pessoas bem-nascidas e bem educadas, que formavam a opinião pública. Veja bem, irmãos, para onde eles foram, queridos? Logo na sequência a isso. Eles viram que a escola não ia muito longe com aquilo, mas eles teriam que mudar o pensamento dos poderosos, dos nobres e dos bem-educados, dos influenciadores da época. Sobre essa influência, Christopher Dawson diz, olhe bem isso, um dos principais fatores na mudança no clima da opinião era o crescimento dos intelectuais leigos, a criação de uma classe de jornalistas e de homens de letras profissionais na França, Inglaterra e Países Baixos. Nas camadas sociais mais elevadas, essa nova intelectualidade estava representada pelas academias, que exerceram um papel muito importante no desenvolvimento dos estudos científicos. Nos níveis mais baixos, cobriu um amplo aspecto dos aliás, me perdoe. Deixa me ver. Ok. Nos níveis mais baixos, cobriu um amplo aspecto até os escrevinhadores sem um tostão, ridicularizados por Alexander Pope em 1688 a 1747, na obra Trindicide. Na França, em essencial, essa classe tendia a favorecer o livre pensar e a laicidão moral. Eram os libertinos, precursores dos filósofos. Você vai encontrar essa citação no livro chamado A Divisão da Cristandade, da Reforma Protestante à Era do Iluminismo, de Christopher Dawson. Veja bem uma coisa aqui. Mesmo que o que nós temos que entender aqui é que eles criaram uma ordem de jornalistas para influenciar o pensamento do povo. Irmãos, a Revolução Francesa, que é a ordem mundial, aliás, que é a Babel reavivada, que é o pontapé máximo da nova ordem mundial, ela já nasceu influenciando pessoas a terem certos pensamentos que os poderosos queriam que eles tivessem. E como você faz isso? Você cria o monopólio da informação. Essa aula vai ficar um pouquinho grande, então se você tiver paciência, mas vai ser muito boa. Veja bem,
Veja se parece com alguma coisa que você conhece hoje. Você tem a massa da informação. Você informa, você cria as notícias que você quiser se você tiver o jornal do seu lado. Basta ver que toda ditadura, a primeira coisa que ela faz é fechar jornal. E abrir jornal e restabelecer jornais segundo o seu bel prazer para dar a notícia que eles querem. E aí vem o estabelecimento da nova ordem mundial, o reavivamento de Babel. A Revolução Francesa nasceu com as mesmas ideias e ideais da formação de Babel. Não existe nada de novo nessa revolução. Nós já vimos este mesmo sistema de adoração ao Estado nascer outra vez. A Revolução Francesa não foi nem de longe uma revolução que foi feita no campo das ideias. O embaixador dos Estados Unidos na França escreveu de Paris em 1792, ele diz assim, ele diz que tinha vivido para ver uma nova religião surgir. Ela consiste em uma negação de toda religião e seus adeptos. Tem a superstição de não serem supersticiosos. Eles têm para com isso tanto zelo quanto qualquer outra seita e estão igualmente prontos para devastar o mundo a fim de angariar prosélitos. Na Revolução Francesa, irmãos, nasceu a adoração ao Estado na sua forma mais clara que a gente possa ter. Estudiosos do século XIX, como Alexis de Tocqueville, Gros van Pfister e historiadores do século XX, como Michael Berling, advém uma interpretação comum da Revolução Francesa de 1789 a 1799. Eles veem seus eventos dramáticos, violentos, esperançosos, criativos, destrutivos e fanáticos do ponto de vista religioso. Berling relata como, de 1792 a 1794, os líderes revolucionários tentaram substituir o cristianismo por uma nova e completa religião civil, com credos, liturgias, textos sagrados, virtudes, pecados e desejo de regenerar a humanidade. Veja bem uma coisa aqui. A Revolução Francesa, ela nasceu para recontar a história do cristianismo, tirar o cristianismo de foco, banir com a ideia do cristianismo. Basta você ver os filósofos, busca aí depois assim, dá um Google e procura assim, filósofos iluministas, para você ter uma ideia do que é que eu estou falando. Você estuda ele na sua escola toda hora, vocês estudam eles na faculdade toda hora. Então perceba bem, há uma ideia engembrada aqui na Revolução Francesa e no movimento dos iluministas, para que o cristianismo seja substituído por uma religião altamente ateia, mas que não seja tão ateia assim, porque ela vem banhada e regrada, como a gente viu em Apocalipse 13, ela vem banhada e regrada pelo próprio Satanás. Irmão, Satanás não tem nada contra você não ter religião. O diabo é contra a religião certa, o diabo é contra o cristianismo. Os ideais da Revolução Francesa. A Revolução Francesa nasce baseada em uma ideia completamente anticristã. Não existe nada de Estado laico nela. O que existe é um Estado ateu e totalmente autoritário. Regada e podada nas lojas maçônicas, os jacobinos nasceram desde o começo. Baseavam o seu credo na declaração dos direitos e a sua escritura no contrato social. E rapidamente construiu uma árvore que eles plantaram em lemas abstratos, deificados como razão, liberdade, natureza e pátria. Christoph Dawson diz: aos poucos, a igreja constitucional deixou de ser perseguição, deixou de ser o centro da disputa religiosa e tornou-se ela própria sujeita à perseguição. Pois aquilo se tratava, afinal, não de uma sociedade autônoma, mas de uma criação do Estado,
e o verdadeiro poder espiritual por trás deste último era encarnado na sociedade jacobina. E antes mesmo que os jacobinos desertassem da causa da Igreja Constitucional, eles tomaram a dianteira ao exigir uma legislação representativa contra os não conjurados e denunciaram as suas atividades. A legislação que foi feita mantinha a igreja sobre uma égide tão ajustada que a mínima mudança no Estado seria sentida rapidamente na igreja. Perceba, irmãos, se nós pegarmos a questão toda histórica do iluminismo da Revolução Francesa e trazermos ela agora para o nosso presente século, em 2022, nós estamos vendo um aperto e um avanço do Estado sobre a igreja tão grande, que ontem eu estava vendo, hoje é dia 18, se não me falha a memória, é isso mesmo, Débora? 18 hoje? É, né? Então veja, hoje é dia 18, ontem dia 17 eu estava vendo uma reportagem que a pessoa estava dizendo assim: nós temos que rever esse negócio da igreja e a política, como é que vai ser feito. Nós temos que rever isso ou aquilo com a igreja. Então, a igreja do Brasil, porque a do resto da América já foi, mas a igreja do Brasil, ela entrou em um radar muito alto pela sua questão de posicionamentos políticos, e eles começaram a se incomodar com isso e estão começando a dizer: nós temos que regular isso, nós temos que começar a intervir do Estado para a igreja. Então perceba bem uma coisa, gente, não é uma questão aqui de Estado laico, não. O que está sendo implantado, o que está sendo colocado na nova ordem mundial, não é um Estado laico, é um Estado que tenha seu próprio Deus. É um Estado como Deus. Você quer ver uma coisa? Olhe bem, em 1790, Abner Faucher pregou o seguinte grande sermão para o seu novo Deus, o Estado, dizendo as seguintes palavras: só pode haver uma religião verdadeira. A religião que diz aos homens: amem uns aos outros. Essa religião existe. É eterna como lei do amor. Ela até agora não se realizou e é ignorada por homens que foram separados pela lei da decência que governa o mundo. Devemos então mostrar a eles sua pureza e a sua verdade nuas. E a raça humana, atraída por sua beleza divina, irá adorá-la de todo o coração. Veja o que está sendo dito aqui. Dawson diz: as relações entre igreja e Estado no Ancien Regime eram tão íntimas que uma revolução no Estado inevitavelmente afetaria os direitos da igreja e os privilégios dos clérigos. Contudo, a Assembleia Nacional não se contentou em fazer essa mudança inevitável nas relações externas do Estado com a igreja. Ela almejava nada menos que uma reconstrução completa da Igreja Nacional. Pense bem nisso. Isto é o que está sendo implantado hoje no Brasil. E não só no Brasil, em todo o mundo. Nós estamos vendo uma releitura do cristianismo. A Revolução Francesa, irmão, se você quiser continuar estudando sobre ela, nós vamos falar aqui em outra aula, na próxima aula nossa, nós vamos falar sobre os ditames da Revolução regem a nossa educação hoje. Veja bem uma coisa, a luta sempre foi da Revolução Francesa sobre imprensa, educação, ou seja, escola, e a política. E se você mudar isso, você muda o pensamento das pessoas. Então há uma guerra ideológica travada entre a nova ordem mundial. Quando eu falo de nova ordem mundial, gente, não é aquele negócio apenas aqui da gente buscar ali, buscar aqui alguma coisa, não.
A gente está falando de coisa séria que vem sendo implantada já há muitos anos atrás. E hoje nós estamos vendo o desaguar de tudo isso. Na próxima aula nós vamos falar aqui sobre os filósofos iluministas da Revolução Francesa regem o pensamento da nossa sociedade atual e fazem com que as pessoas erijam um altar à razão, mas não a razão que eles discutiram, mas não a razão que eles querem, a razão que eles discutiram e chegaram a um acordo que aquilo era a razão. Nós vamos falar na próxima aula nossa sobre a deusa chamada ciência. Perdão. A deusa chamada ciência. Nós vamos falar na próxima aula isso aqui. Como a ciência virou apenas um campo especulativo de fé. A nova ordem mundial, juntamente com a maçonaria, colocou a ciência hoje como a principal deusa do mundo. O Estado e a ciência. É a nossa próxima aula sobre a nova ordem mundial, os adoradores da besta. Se você gostou dessa aula, compartilhe o vídeo, irmão. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, deixa aí o seu joinha, que isso ajuda muito a gente aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.